Olá pessoal, meu nome é Rony, sou enfermeiro de formação, trabalho no SAMU 92 Campinas, também trabalho no grupamento de resgate, que é o grau 193, e sou instrutor de alguns cursos, entre eles Primeiros Socorros. O motivo de ter escolhido a profissão, acho que nasceu comigo essa necessidade de levar conhecimento, nasceu a necessidade de ensinar as pessoas, e sobretudo quando falamos de primeiros socorros, o primeiro socorros é utilidade pública. Entendo que isso devesse ser de conhecimento de todas as pessoas, né? Indistintamente. Inclusive, quando pensamos em primeiros socorros, pensamos em profissionais de saúde. Mas não, primeiros socorros, ele é relativo a toda e qualquer pessoa. Desde 92 e desde sempre, eu sempre trabalhei com primeiros socorros. De ensinar primeiros socorros na escola dos meus filhos, dos sobrinhos, etc. e tal. Quando aconteceu a tragédia em 2017 com o garoto Lucas, eu já militava nessa área, então já era uma bandeira minha. Eu não embarquei depois desse evento. Claro que depois dessa tragédia, por assim dizer, ganhou mais notoriedade, então o trabalho da gente aparece mais. Mas na verdade eu já milito nessa área antes até disso. E vou dizer mais. A Lei Lucas é um avanço, apesar da tragédia, mas de verdade o meu sonho não é que a gente vá às escolas e ensine os professores, monitores, que é isso que preconiza a Lei Lucas. Meu sonho é que as crianças aprendam definitivamente técnicas e manobras de primeiros socorros. Como eu disse, primeiros socorros é utilidade pública. E quando eu tenho uma pessoa preparada em primeiros socorros, inclusive é um dos meus slogans esse, quanto mais pessoas eu treinar, ou nós treinarmos, né, mais a sociedade estará segura. Então, o conhecimento que eu detenho, que muitos profissionais de saúde detêm, eu falo isso nos cursos, eu falei isso hoje no curso, nós temos a obrigação de publicizar isso, multiplicar isso. Porque é claro, nós somos profissionais da saúde, mas qualquer pessoa pode saber técnicas muito simples que salvam vidas. Quem salva a vida, de fato, é quem está presente e tem uma atitude proativa de atuar. O profissional da saúde, como eu, somos importantes, mas nós temos uma importância bastante relativizada. Sabe por quê? Porque nós dependemos de tempo, e o tempo quase nunca está a nosso favor. Invariavelmente chegamos tardiamente. De modo que, quando eu tenho alguém que possa atuar, mesmo que não seja profissional de saúde, sim, essa pessoa é que fará a diferença. Olha só, a Lei Lucas, ela nasceu em 2017, né? Na verdade em 2018, 2017 foi a tragédia, né? E eu me sinto bastante triste quando eu converso com profissionais da saúde, profissionais da educação, da saúde me assusta mais, mas da educação também, que sequer ouviram falar da Lei Lucas. Então é muito comum, e eu sempre faço essa provocação em qualquer curso que eu estou, mesmo que não seja a Lei Lucas, que eu não trabalho só com Lei Lucas, né? Mesmo que não seja a Lei Lucas, eu falo, vocês já ouviram falar da Lei Lucas? E é incrível como ainda há bastante desconhecimento sobre isso. E não tenha dúvida que quanto mais eu souber, mais eu vou valorizar a necessidade disso. E antes de mais nada, é uma lei, sim, é uma lei. Mas o dado altruístico, humano que está por trás vai muito mais além da lei. Então, as escolas precisam conhecer, as pessoas precisam conhecer, não por ser obrigatoriedade, que é também, mas pela efetividade que tem conhecer essas técnicas simples, acessível a qualquer pessoa. Mas antes de começar a falar sobre o treinamento em primeiros socorros, eu gosto de contar a história. Sabe por quê? Porque senão daqui 10 anos a gente se habituou a essa obrigatoriedade da lei e alguém vai falar assim, quem foi o Lucas mesmo? E a gente não pode deixar isso esquecer, ou cair em esquecimento. O garoto passeava com a escola no momento de confraternização, de lazer, e no momento então do lanche ele se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro-quente. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento, as pessoas que estavam presentes entraram em pânico. E veja, aquilo que aconteceu com aquelas pessoas é o que acontecerá com qualquer pessoa. Ou seja, aquelas pessoas também estavam vitimizadas. É claro que não se compara a dor e o sofrimento da família ao sofrimento do garoto,
mas aquelas pessoas também foram vítimas. E por que elas foram vítimas? Porque elas não tiveram a oportunidade que hoje, a partir da lei, nós temos de ouvir sobre primeiros socorros, de ouvir de manobras simples, de acionamento do serviço. Nós sequer ensinamos as pessoas como acionar o serviço. Parece muito simples acionar o serviço, mas não é. Eu preciso manter a calma, tem algumas etapas que eu preciso realizar para que o socorro chegue de maneira efetiva. Mas olha que interessante, o socorro por si só será insustentável, porque o tempo não está a nosso favor. Ou seja, em memória ao garoto Lucas, que faleceu em 2017, que isso motivou a lei, a gente precisa dizer que sim, precisamos lembrar disso, falar sobre isso e obrigar, de certa maneira, no sentido altruísta. Quando eu falo obrigar, é no sentido assim, eu me sinto obrigado, é mais do que lei, né? Eu me sinto obrigado a aprender sobre isso e multiplicar essas informações. Pessoal, vamos falar sobre o engasgo. O engasgo existe tanto parcial quanto o total. No engasgo parcial, eu devo orientar a vítima a tossir. Vamos simular aqui, junto com a Clara, uma vítima que está com engasgo parcial. Então eu faço uma pergunta simples para a vítima e se ela emitir som, significa que passa um pouco de ar e o engasgo, portanto, é parcial. Você está engasgada? Sim. Veja, você está engasgada parcialmente. Vamos tossir. Essa simples técnica do socorrista pode fazer com que a vítima consiga expulsar o objeto, que forma uma pressão negativa e o objeto poderá ser expulso simplesmente pela tosse. Caso, durante esse procedimento, ela pare de responder, de emitir som, ou desde o começo ela já esteve sem emitir som, significa que o engasgo é total. Então, neste caso, vamos demonstrar. Você está engasgada? Veja, ela não emitiu som, portanto o engasgo dela é total. Neste momento não temos tempo a perder, precisamos aplicar a manobra de desengasgo. Então vamos seguir aqui as etapas para que essa manobra seja realizada de maneira efetiva. Eu acalmo a vítima, calme-se Clara, eu vou te desengasgar. Então você deve se posicionar atrás da vítima, com suas pernas entre as pernas da vítima. E por que isso? Caso ela não desengasgue, ela perderá a consciência. Então eu já estou preparando para segurar o peso do corpo. Mas se eu realizar a técnica de maneira adequada, ela vai conseguir desengasgar rapidamente. O que eu faço? Eu coloco com os meus dois dedos na região umbilical, ou seja, no umbigo da minha vítima. Fecho minha mão e giro a minha mão. Neste momento, eu fugi do músculo retroabdominal, que é um músculo muito resistente. E então, eu vou abraçar a minha mão em punho e vou fazer um movimento único, em J. Perceba que o meu tórax está alinhado ao tórax da vítima. Isso vai ajudar a minha impulsão e eu faço movimentos únicos. Movimento em J. Veja, embora ele seja para dentro e para cima, ele é um movimento único. E uma outra coisa que é importante também, que favorece, eu já estou no ponto adequado, fugindo da musculatura. Eu agora digo para a vítima, Clara, vou te desengasgar em 5, hein? Se prepare. 1, 2, e no terceiro eu faço o golpe único já demonstrado anteriormente. Qual é o objetivo disso? Porque você distrai a vítima e no momento que você faz esse golpe, ela está com a musculatura toda relaxada. Lembre-se, você já posicionou fugindo da musculatura, aquele famoso tanquinho que todo mundo tem. Algumas pessoas deixam ele escondido, como o meu, mas todo mundo tem. Esse músculo é muito forte. Quando você aplica essa técnica com os dois dedos, girando a mão e fazendo um movimento único, você foge dessa musculatura. Se você abrir uma contagem e antecipar o golpe, você vai pegar a vítima no momento mais relaxado possível e invariavelmente nós teremos sucesso logo no primeiro golpe. Caso não aconteça o sucesso, eu vou aplicar quantos for necessário. Lembra que eu coloquei a minha perna aqui? Ela vai perder a consciência, então ela vai soltar o peso. Então, para evitar que eu e ela caia junto, então eu vou conseguindo apoiá-la e colocar até o chão. Nesse momento, é importante que você acione o 92
diga que tem uma vítima inconsciente e é necessário que agora, apesar de engasgada, você inicie manobras de ressuscitação cardiopulmonar.